Olá, eu sou Emerson Tinoco, engenheiro agrônomo, consultor especialista em café. Trabalho na Coopercitos, no Departamento de Tecnologia Agrícola. Hoje, antes de iniciar nossa palestra, nossa apresentação, gostaria de agradecer a participação de todos, por estarem aqui junto e discutir um assunto importante ligado à cafeicultura. Hoje nós vamos falar sobre o controle fitossanitário pós-colheita. Justifica ser feito? Então vamos entender todo esse processo, vamos trocar experiências e chegar a uma conclusão buscando lucratividade do nosso negócio. Próximo slide. Aqui nós temos uma agenda da nossa apresentação. Como será feita? Nós vamos conhecer o cafeeiro, ver as interações com a planta, com o ambiente e com o patógeno, ver a fisiologia do cafeeiro e buscar novas técnicas e posturas para ter aumento de produtividade. Vamos para o próximo slide. Bom, conhecendo o cafeeiro. O cafeeiro se divide em duas espécies. Nós temos o coffea arábica e o coffea canéfora. O coffea arábica é 69% da produção brasileira de café. O coffea canéfora, que é o conilon ou robusta, é responsável por 31% da produção. Como eu estou sediado no Polo 3, na cidade de São Sebastião do Paraíso, onde predomina o coffea arábica, hoje, especificamente, nosso intuito vai ser falar sobre o coffea arábica. O coffea canéfora, que é o conilon robusto, fica para uma outra oportunidade. Próximo. Bom, antes da gente entrar propriamente na discussão sobre a pulverização, o cuidado com a lavoura, manejo da lavoura, nós temos que entender que os cultivares surgiram. Como que surgiram os cultivares? Bom, o Bourbon, cruzado com Sumatra, como vocês estão vendo nessa apresentação, deu origem ao Mundo Novo. Isso foi em 1932, no Instituto Agronômico de Campinas. Esse Mundo Novo é um cultivar autoprodutivo. E os pesquisadores, na época, observaram que algumas plantas tinham um fruto um pouco maior, uma fava maior, uma peneira maior. E aí separaram, através de uma seleção de plantas, e deram o nome de acaiá. Então, acaiá é um mundo novo, só que o acaiá é uma planta de fruto grande. Esse mesmo mundo novo, quando cruzado com o catur, que é um cultivar de porte baixo, deu origem ao catuaí. Então, podemos dizer que catuaí é filho do mundo novo? Sim. Que é filho do Bourbon? Sim. Então, nossos cultivares, praticamente hoje comerciais que a gente trabalha, tem aqui embaixo rubi, topaz, travessia e outros, são oriundos de Mundo Novo e de catuaí. Para que isso aqui? Para a gente começar a entender a base da nossa planta, começar a conhecer um pouco mais do cafeeiro. Vamos para o próximo slide. Olha que interessante esse aqui, gente. Nós pegamos um cafeeiro, essa planta tem em torno de 2 metros de altura, tá? Aqui eu não posso ficar em pé, estou sentado, é a forma nova de apresentar, mas eu tenho 1,72 m, então eu vou falar, minha altura, 1,72 m. E foi contado quantos ramos tem nessa planta. Ela apresenta 38 pares, ou seja, 78 ramos, porque 38 é de um lado, são 2 lados a planta, dá 76 ramos. E a distribuição foi feita da seguinte forma: pegamos a planta e dividimos em 3 partes. O terço inferior, que é onde está 18 ramos, com 47%. O terço médio da planta, que tem 32% dos ramos. E o terço superior. Então, aqui a gente começa a entender a forma, a arquitetura do cafeeiro, tá? Então, ele é bem distribuído, onde a metade dos ramos está na parte inferior, depois o terço médio e o terço superior. Vamos para o próximo slide. Aqui, fizemos a mesma comparação contando os frutos. Um pouco de trabalho, isso aí é um trabalho desenvolvido pelo professor Donizete, da Universidade Federal de Lavras, e deu muito trabalho fazer essa contagem. Mas começa a reparar, olha bem nesse slide, a quantidade de frutos. Então, um cafeeiro com 1,72 m, com seus 38 pares de ramos, apresentou 5.659 frutos. E aonde se concentra esses frutos? Praticamente aí 1.900 no terço inferior, 2.500 no terço médio e 1.188 no terço superior. Então, a maior parte da produção do cafeeiro adulto está localizado no meio da planta, no terço médio da planta. E isso é interessante. Vamos para o próximo slide e vamos começar a entender um pouco mais.
Aqui, quantidade de folha, ou seja, é a mesma correlação, o terço inferior apresentou 1.158 folhas, no meio 404, o terço superior 404 folhas, de um total da planta 1.966 folhas. Até agora, isso aqui está servindo para a gente ilustrar, mostrar como se tem arquitetura com cafeeiro. Próximo. E aqui a gente já entrou praticamente nos fatores climáticos. Então, a gente viu uma característica do cafeeiro e aqui a gente já está mostrando alguns dados climáticos. O que é interessante a gente saber a interação do ambiente? Bom, aqui eu fiz uma análise, peguei uma temperatura, analisando a temperatura máxima mínima de precipitação do ano de maio de 2019. Eu voltei um ano. Por que isso aqui, gente? A gente não consegue lembrar de muita coisa. Hoje a gente tem muita informação, acontece muito rápido as coisas, e a gente não consegue lembrar muito do passado. Nós, 13 meses atrás. Então, o que eu quero que vocês observem é que no mês de maio de 2019, exatamente no dia 27, onde está essa seta amarela, mostra que a gente chegou à temperatura mínima de 8,1 graus. Olha, a temperatura caiu bem nessa época. E nesse mês ocorreu 90,2 milímetros de precipitação, de chuva. Tá? Vamos no próximo slide, vamos comparar com 2020. Em maio de 2020, olha que interessante, a temperatura, coincidentemente, caiu na mesma época, aí, dia 28 de maio, ela veio para 6,1 graus Celsius. E teve, alguns dias antes, 5 dias antes, uma chuva de 21 milímetros. Bom, guarda esses números. Vimos que choveu em maio de 2019, a temperatura caiu. Maio de 2020, choveu e a temperatura caiu. Bom, isso é maio. Vamos ver agora o mês de junho. Em junho de 2019, a temperatura chegou a 7,2 graus. Interessante que em junho de 2019 não teve muita chuva, mas sim queda brusca da temperatura, tanto a máxima como a mínima. Nesse gráfico, a gente viu que ela caiu para 7,2 graus. Isso em 2019. Em junho de 2020, até o dia 20 do mês, né, foi o inverso. A temperatura teve uma queda muito brusca para 9,2 graus no dia 1º de junho. Então, ela caiu, fez muito frio e depois ocorreram algumas chuvas. 3 milímetros de chuva não é chuva suficiente para molhar solo, molhar toda a planta, mas sim manter uma superfície da folha úmida. E na frente nós vamos entender o que eu quis dizer com esses 4 gráficos mostrando essa variação de chuva, de temperatura. Tá? Aqui, a gente já deixa para trás uma parte da planta, das condições climáticas, e vamos entrar na doença propriamente dita. Então, quais são os principais patógenos, as principais doenças do cafeeiro? Bom, principal é a ferrugem, que causa uma desfolha, a cercosporiose, que tanto na folha como no fruto causa um dano bem significativo, e, basicamente, nós vamos tratar de 2 principais doenças que ocorrem no período do inverno, na época da pós-colheita, da colheita, da pré- e pós-florada, que são mais intensas, que é a foma, essa que vocês estão vendo embaixo, do lado esquerdo, e a bactéria, que é a Pseudomonas, que vê no lado direito. Tá? Então, aqui nós vamos basicamente destacar e frisar e comentar essas 2 principais doenças do cafeeiro. Próximo slide. Aqui, nós vamos tratar um pouquinho da forma, que chamamos de formatada. O que ocorre essa formatada, nessa época agora de frio? Olha que interessante. Nós comparamos maio de 2019 com maio de 2020. Junho de 2019 com junho de 2020. E percebemos que teve queda de temperatura e precipitação. Para a forma ter condições ideais e causar dano à planta, precisa ter ventos frios. Tá? Normalmente, quando entra uma frente fria, ela vem acompanhada de ventos. Umidade no início ou final das chuvas, mas essa umidade, gente, eu quero destacar para ser um orvalho. Não é aquela umidade que chega a molhar toda a planta, mas que mantém a superfície foliar molhada, úmida. Essa é o suficiente para essa doença se manifestar. E, olha que interessante, temperatura mais baixa, de 11 a 23 graus.
Quando a temperatura máxima ou a média passa dos 23, 25 graus, a pressão dessa formatada é menor. Outro ponto interessante é que geralmente ocorre em regiões cafeeiras acima de 800 metros de altitude. Olha que bacana. Basicamente, quase toda a cafeicultura dos café arábicas, tá, da espécie café arábica, estão localizadas nessa faixa de altitude. E a doença sobrevive também em ramos mortos. Ou seja, a doença já está no local. Ela fica e está no cafeeiro, no nosso pomar, na nossa lavoura. Ela só precisa das condições climáticas para se manifestarem. Que foi por isso que nós mostramos aqueles 4 slides da temperatura de junho de 2019 com 2020, maio de 2019 com 2020. Próximo slide. Esse é um trabalho da professora Flávia, do Instituto Biológico, que mostra a severidade da doença em função da temperatura. Então, a temperatura abaixo de 23, ela se manifesta. Olha que interessante, observe a 10 graus, o dano que ela causou na folha. 10 graus ela foi mais severa, 12, 15 graus, 23 já amenizou um pouco, tá? E a 28 ela já começa a ficar mais amena, causando dano também. Então, a temperatura está diretamente ligada a esse patógeno, que é a foma. Tá? Então, a foma, ela precisa de ter molhamento e precisa de temperaturas mais baixas para se manifestar. Aqui, está uma foto comparando. Próximo slide. Aqui é um comparativo entre foma e mancha aurolada, onde à esquerda a gente vê a mancha aurolada, que ela pega na base do pecíolo da folha e não mata o ramo. Ela fica um ramo verde ainda na ponta, as folhas ainda permanecem fixas. Já a foma, ela causa a seca dos ponteiros. Então, quando a gente chega na lavoura e começa a ver muito ponteiro seco, pode ser sinal de foma, pode ser sinal de nutricional, pode ser bactéria também. Então, a gente tem que observar o quê? As condições climáticas. Eu fiz questão de colocar essa foto da foma de 2007, ou seja, há 13 anos atrás, os nossos problemas são os mesmos. Não vai mudar. Toda vez que tiver queda de temperatura, umidade, a foma vai dar a pressão. Essa foto foi exatamente tirada 15 de 6 de 2007. Ou seja, gente, nosso problema está no campo. Temos que saber controlar e controlá-lo. Próximo slide. Aqui, caracteriza bem. É uma foto mais de perto, no lado esquerdo, você tem a mancha aurolada, você vê que a folha ainda continua presa no ramo, tá? E do seu lado direito, a foma, ela causa seca, a morte do ramo. Pode ter as duas nos meus ramos? Pode. Mas isso aqui é o clássico, é a forma mais fácil da gente ver. E se com o auxílio de uma lupa, se você colocar uma ponta do ramo, você vai ver que tem vários pontos, que são os pequeninos, que é a forma de multiplicação desse fungo. Tá? E já a mancha aurolada, que é a bactéria, ela forma uma goma. Você deixar o ramo num copo com água, você vai ver que ela forma um exudado, uma goma. Já a forma, você vai ver esses pontos marcando nos ramos e nas folhas. Próximo. Bom, antes da gente entrar mais aprofundado na discussão de é viável ou não fazer o controle, o que a gente tem que estar bem calibrado e bem firme no nosso posicionamento? A planta tem que ter uma nutrição ideal, nós temos que fazer o controle das pragas, nós temos que fazer os controles preventivos das doenças, quem tem irrigação tem que saber manejar, um espaçamento da lavoura é uma coisa muito importante nesse monitoramento, e poda quando precisa. É um outro tema que a gente vai abordar mais à frente. A área foliar ativa é o que interessa. Então, a gente pode ter uma linda lavoura, mas se a área foliar dela não está ativa, não tem uma folha vigorosa, bem nutrida e protegida, não vai ter produção. Próximo. Então, aqui é a chave, é aqui que a gente vai discutir e tentar justificar. Controle fitossanitário no pós-colheita. Justifica ser feito? Veremos alguns casos de multiplicação a nível de campo. Então, a gente vai mostrar com algumas fotos, algumas imagens, para a gente chegar no consenso se devemos ou não fazer a pulverização no pós-colheita. Próximo. Aqui, nós estamos na época de colheita. Então, nessa época do ano,
ocorre muito dano mecânico. Essas duas fotos mostram que houve rompimento, quebra e machucou o ramo da planta. Isso se deve ao quê? É uma colheita manual, onde o apanhador passa de um lado para o outro na rua e causa esses ferimentos. Então, você vê que esse ramo ele está machucado, com aquelas condições climáticas de baixa temperatura e molhamento foliar, é um prato cheio para as duas doenças que nós estamos destacando. Então, tanto a foto da direita como a foto da esquerda, a gente vê o dano que foi causado na planta devido à colheita. Aqui é uma foto bem recente, que praticamente... Próximo slide. Aqui é uma foto de uma colheita bem recente, feita essa semana, onde a gente vê que a retirada dos frutos, tá? Ficou resto do fruto, que ele estava em um estado de cereja, que não saiu tão fácil, ficou aí no pedúnculo dele, que é fonte de desenvolvimento de micro-organismos, principalmente as doenças. Na foto de cima, a gente repara que tem a folha machucada, que é a porta de entrada das doenças. Então, essa foto mostra bem como fica a planta após uma colheita manual. Tá? Então, você machuca os ramos, fica resto da baga, né, da casca, da polpa do fruto. Isso tudo é porta de entrada para o micro-organismo. Próximo slide. Nessa imagem, que a gente quer destacar e mostrar é a quantidade de tecido que fica no cilindro da colhedora. Então, a colhedora trabalha com a vibração, trabalha com a rotação, com a movimentação precisa, mas mesmo assim ocorre ferimentos. Então, nessa foto, que a gente quer destacar, que ficou muito resto de cultura dentro da máquina. Então, se eu saio dessa lavoura que está contaminada, infestada, com a foma ou com a pseudomonas, eu estarei levando isso para outra lavoura. E aí começa o problema generalizado em toda a propriedade. Então, a gente tem que observar bem onde começar a colher e observar esses cuidados que nós temos que ter com o nosso equipamento. Próximo slide. Antes de entrar no nosso tratamento propriamente dito, queria passar uns coeficientes técnicos, práticos, para a gente produzir uma saca de café beneficiada. Então, para a gente fazer uma saca de café beneficiada, é alguns números, alguns termos usuais que a gente usa no nosso dia a dia, para ficar fácil o entendimento. 400 a 500 litros de café cereja da roça, se produz 60 quilos de café beneficiado. 330 litros de café em coco, seco, 60 quilos de café beneficiado. 120 quilos de café em coco, que é o café seco, com umidade de 11 a 12%, produz 60 quilos de café beneficiado. 210 litros de café despolpado, teremos uma saca de 60 quilos de café beneficiado. De 80 a 85 quilos de café despolpado, teremos uma saca de café beneficiado. 60 quilos de café beneficiado dão origem a 48 quilos de café torrado. Opa, presta atenção nisso, gente. Vamos voltar. 60 quilos de café beneficiado, uma saca de café. Quando torramos, produzimos 45 quilos de café torrado. 1 quilo de café torrado faz aproximadamente 380 cafezinhos. Uma saca de café beneficiada faz 22.800 cafezinhos. Se eu comercializar um cafezinho a R$1, o mais barato, olha a receita que produz uma saca de café. Então, isso aqui é só para a gente ver onde está o incremento do ganho do saco de café. Então, hoje a comercialização do café tem um preço, né, que se trabalha nas bolsas, mas olha o quanto que se gera de receita uma saca de café. Então, esse coeficiente é para a gente fazer um comparativo agora. Próximo slide. Aqui, sim, eu quero entrar, propriamente dito, na justificativa se deve ou não fazer uma pulverização no pós-colheita. O problema de roseta com poucos frutos. Então, olha bem essa imagem atrás. Olha quantos frutos tem nesse ramo de café. Ele está banguelo, ele está sem produção, muito baixa produção. E aquela mesma planta que eu mostrei no início da apresentação, o café com altura de 2 metros, possuía de 75 a 80 ramos. Tá? Os dois lados. Então, aqui uma planta com 2 metros de altura tem de 75 a 80 ramos. Uma roseta, um ramo tem de 5 a 7 rosetas, sendo o ideal ter de 10 a 12 rosetas. Mas vamos lá. Uma roseta com 8 a 10 frutos, sendo o ideal de 12 a 16 frutos. Onde eu quero chegar nessa conta?
Peguei um comparativo, uma lavoura que é muito utilizado o espaçamento comum na nossa região, que é o 3,5 de rua, por 0,70 metros de linha, que vai me dar um estande de 4.000 plantas por hectare. Onde essa conta vai chegar? E vamos lá, matemática é uma coisa muito simples e exata, não tem como a gente fugir disso. Se eu pegar um ramo, tá, e perder 1 grão para o ramo, todos concordam com multiplicar 1 grão vezes 80 ramos no cafeiro de 2 metros, eu vou ter 80 frutos. Multiplicar vezes o número de plantas por hectare, que é 4.081 plantas por hectare, eu vou ter 3.226, 480 frutos. Se eu dividir por 600, eu vou ter 544 litros. Ou seja, 1 litro de café cereja, tá, dá em torno de 550, 600 frutos. Aqui eu dividi por 600, então, 1 grão por ramo, por planta, eu perco 544 litros de café. Como no slide anterior a gente mostrou, 550, 600 litros, eu faço uma saca de café beneficiada. Então, a conta é muito simples. Observe, se a gente perde 1 grão, qual o impacto que tem na nossa produção? Então, aqui, 1 grão por ramo, eu perdi uma saca de café por hectare. Tá? Então, vamos rever isso à frente. Próximo slide. Como podemos proteger nossa lavoura de café? Bom, gente, nós vimos que, primeiramente, temos que iniciar a colheita nas lavouras mais novas e sem histórico de doenças. Sempre. Isso tem que ser uma regra, a gente tem que colocar isso como doutrina na nossa propriedade. Começa nas lavouras mais sadias, nas lavouras mais novas, nas lavouras que não têm histórico de doença. Segundo, temos a obrigação, apesar de não ser uma coisa rotineira, temos que aprender com outras culturas. Cana faz muito isso. E a gente tem que aprender isso. Temos que colocar em prática na cultura do café, que é a limpeza e a desinfecção de máquinas e equipamentos ao trocar de talhão, gleba ou de lavoura. Hoje, uma prática muito comum é o aluguel de máquinas. Quando a gente aluga a máquina, ela chega de uma propriedade que você não tem o histórico dela. E vem resto de galho, folhas com patógeno, com doença. E a gente introduz isso numa lavoura que nunca teve problema. Tá? Como a gente pode prevenir? Bom, temos que fazer a aplicação de fosfito de cobre, seria uma alternativa, que a gente busca o efeito fungistático supressivo, devendo ser associados a alguns aminoácidos, outros complexos que vão dar proteção e sanidade na planta. Solução de cloro bioativo faz asepsia na planta sem causar dano que os cloros ou amônio quaternário podem causar. Então, a gente tem que conhecer, temos esses produtos no mercado, uma gama de produtos. Entre em contato com o consultor especialista em café, converse com o seu CTC, que é o seu consultor técnico comercial, com o ATC da loja, com o gerente. Ou seja, não fique acanhado. Busque alternativa, busque informação, que temos essas coisas boas no mercado. E essa pulverização, o que vai nos proteger? A asepsia vai estimular a proteção da planta, vai melhorar o metabolismo da planta, vai fechar o ferimento causado pela colheita, principalmente. É o momento de realização, é o mais rápido após a colheita. Muitos produtores me questionaram essa semana, é viável ou não fazer? Fizemos uma conta bem por cima, um cálculo bem por cima, a gente não gasta nem um saco de café para fazer a proteção dessas plantas no pós-colheita. E a gente viu, no cálculo de 1 grão por roseta, que a gente lucra uma saca. Então, gente, é viável, justifica proteger nossas lavouras. Se a logística, o maquinário, os equipamentos não estiverem de acordo, ou estiverem muito apertados de serviço, direciona nas lavouras que têm potencial produtivo para o próximo ano. Assim, não interfere na sua produção. Bom, esse era o meu recado final. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Estamos aí abertos para perguntas, pode mandar nossos e-mails, entrar em contato com a gente. E muito gratos a todos, e a Copecidos agradece a participação.